Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão, onde você vai ter tudo que envolve Botafogo nas últimas horas, né? Reações de programas como Sport TV, ESPN, etc. E notícias como Breaking News. O Santos, né, que tem o jogador Jair, ainda precisa aceitar, ver quais jogadores vai envolver no negócio, mas o Jair já aceitou a proposta do Botafogo. E se o Botafogo se acertar com o Santos, ele vem e será nosso reforço. Então eu acho que o mais difícil agora é, como vamos ver aqui daqui a pouco no vídeo, definir quem vai para lá, né? O dinheiro, o valor, o Botafogo vai ajustar um pouquinho mais, um pouquinho menos e fecha. O negócio é saber qual jogador, quais jogadores vão para o Santos ou não. Fala-se muito em Tiquinho, Halter, Danilo Barbosa e tal. Isso pode mudar, pode se incluir um, tirar outro e tal. Mas agora é definir quem vai pra lá. Eu sinceramente não levaria o Tiquinho, não jogaria o Tiquinho como moeda de troca. Não usaria. Eu acho que o Tiquinho, no ano ruim dele, ele foi o quarto artilheiro do time. Vale lembrar que ele ficou muitos meses machucado. E além disso, quando voltou, era reserva, né? Perdeu a posição pro Igor Jesus. Então entrava poucos minutos por jogo. E mesmo assim ele foi o quarto artilheiro do time no ano. Perdeu apenas para Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos. E foi o segundo maior garçom do ano do Botafogo. Só perdeu para o Savarino. Ou seja, fatalmente ele está no top 3 jogadores que mais participou de gols no ano. Isso no pior ano dele do Botafogo. Muitos chamam de, é horrível. O pior ano dele até agora, ele foi ter top 3 ou top 2 que mais participou de gols no ano. Então, ele se recuperando minimamente, recuperando um pouquinho do bom futebol dele, ele já passa a ser um cara que briga por titularidade. Não acho que seja um jogador para se envolver em negociação como moeda de troca. Além da questão de idolatria. Você pode dizer que não, pode ficar puto com o Tiquinho à vontade. Tem pessoas que eu conheço que odeiam o Tiquinho. Que, ok, direito seu. Burrice, mas direito seu. Mas o Tiquinho sim é ídolo de boa parte do Botafogo. Além de até hoje vender camisa. Então, mercadologicamente também é ruim, né? Mas, se o Tiquinho achar de bom tom ir e o Botafogo envolvê-lo, infelizmente não temos o que fazer. Mas eu acho um erro. Eu acho o Tiquinho, para esse ano, é mais um ano complicado, de muitos jogos como vai ser esse, onde jogadores do banco vão entrar e vão jogar muito. Ter um banco bom e Tiquinho no banco é um banco de puro luxo, muita qualidade, é importantíssimo. Mas dito isso, vamos começar aqui a reagir ao vídeo. Tem ESPN, tem Sport TV, tem SBT Esportes Rio, tem muito conteúdo para vocês aqui no vídeo. Então, bora começar? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5 reais, tem os planos mais caros de 5, etc, de 15, né? Por aí vai. Para quem ganha mais, quem tem uma condição financeira boa e quer ajudar com mais valores, show de bola. Ou para quem ganha em euro, dólar, libra, que convertendo para real fica baratinho, né? Então, esses valores estão aí para isso. Mas os valores mais baratinhos, se você não ganha tanto assim e quer ajudar o canal, com 3 reais, com 5 reais, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS na rua, uma coxinha na rua, já ajuda muito a gente, tá? Vale lembrar que em janeiro e dezembro o alcance cai muito, porque menos jogos, menos notícias, né? Pra gente comentar, reagir aqui com vocês. Então o alcance cai bastante, o interesse por futebol cai bastante também. Férias, pessoal viajando, quer curtir férias. Então a gente é meio que, o alcance cai, os views, né? Visualizações caem também. E com isso nosso dinheiro também cai. Então o plano de membros ajudaria bastante a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Ao técnico Arthur Jorge e ao staff. Só que também para o Arthur Jorge deixar o Botafogo, precisava pagar então uma multa equivalente de cerca de 3 milhões de euros. Então acabou ficando ali aquele empate. E aí as partes já conversam dessa forma então amistosa. Antes da conversa de Textor e Arthur Jorge, o próprio empresário do jogador não vinha sendo nada amistosa, mas o próprio treinador, né? Eu acho que eu falei jogador, não vinha sendo nada amistosa, mas agora sim eles estão conversando de forma amistosa. Inclusive o Textor vem conversando diariamente com o técnico
Arthur Jorge. Agora também vem fazendo as entrevistas para o novo treinador. Vocês trouxeram aí os números de André Jardine, do América do México. De fato, a conversa foi bem positiva entre as partes, mas o Botafogo ainda não enviou uma proposta oficial. Textor ainda vai entrevistar outros candidatos. O que a gente pode trazer também é que a multa é de 3 milhões de dólares para tirar André Jardine lá do América do México, cerca então de 18 milhões de reais. O Jardine chegou a falar lá para o clube que vai continuar, enfim, mas como a conversa foi bem positiva, claro que o América do México, a gente pode dizer assim, rói as unhas com medo de perder o treinador que já conquistou tanto para o clube desde que assumiu em 2023. Marcela. Tá certo, Beta. Daqui a pouco o Beta volta com mais informações. Roberta Barroso, do Rio de Janeiro, da praia do Rio de Janeiro. Deve estar bem pouquinha gente por lá. Vamos falar, então, do novo treinador do Botafogo, que pode ser o André Jardine. Informações que a gente tem da ESPN México é que sim, existe a possibilidade, já há um zoom lá no América do México. E a informação que a gente tem da nossa redação é que o André Jardine gostou muito das conversas, Mari. Pode ser o próximo treinador, então, do Botafogo. Você gosta do nome? Eu acho que é um nome aqui para o mercado brasileiro, de fato, ficar de olho para tê-lo de volta, para trazê-lo de volta. Não dá para ignorar os feitos dele lá no México. De fato, fez história por lá. Por isso que do lado de lá, né, eles estão tão já assim para perder esse treinador, porque de fato fez muita história por lá. O desempenho foi muito bom, mas tudo aconteceu lá, né? Eu acho que o que a gente tem de calendário por aqui e entregar esse Botafogo, para quem quer que seja agora, é de uma expectativa altíssima. Então, assim, não é nem sobre a capacidade do Jardine em permanecer com o Botafogo no alto, né? No topo mais alto do futebol brasileiro. Mas o que o Botafogo pensa disso? Porque a gente viu a avaliação dos treinadores, os nomes que o Botafogo foi atrás durante esse processo de SAF e que deu certo com o Luiz Castro até o momento que ele sai, que não deu tão certo depois na sequência, que deu muito certo com o Arthur Jorge. Então, acho que dá para a gente dar esse crédito de confiança para como o Botafogo analisa o mercado de treinadores, mas talvez alinhar expectativas com o próprio Jardine, né? Do que ele vai desempenhar agora em clubes profissionais aqui do Brasil, tirando o tempo que teve no São Paulo ali nessa transição, foi muito bem com a seleção olímpica, mas agora pegar um Botafogo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, com a expectativa lá no alto, ano de Mundial, então acho que tem que estar tudo muito bem alinhado. É claro que a pressão é muito grande. Se fizermos uma comparação em relação a como chegou o Arthur Jorge, também era uma pressão muito grande. Era um Botafogo que precisava dar uma resposta depois de um 2023 que foi terrível para o seu torcedor e para a diretoria, para o John Textor também. Então, se chegar o André Jardine com toda essa pressão, mas se fizermos também uma comparação André Jardine, Arthur Jorge em relação a currículo, o currículo do Jardine é melhor. É melhor. Melhor, com certeza. Melhor. É o técnico campeão olímpico com futebol masculino. É um treinador histórico já no América. Mal comparando, a história do Jardine no América tem mais títulos que a história curta e marcante do Arthur Jorge no Botafogo, que em 8 dias ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, mas é um tricampeão mexicano e é um tricampeonato em que ele passou por muitas dificuldades também. Houve tricampeonato aí, houve título mexicano, o André Jardine fez o América dominar o campeonato. O último não. O último o América quase ficou fora do mata-mata. Ele teve que fazer mudanças no time, o time tem muita variação de troca de jogadores, sistema tático, sistema de jogo, e o time foi tricampeão. Então, assim, o Jardine está em uma situação em que se ele chegar ao Botafogo, vai chegar respaldado pelo dono, que está o entrevistando, por exemplo, né? Ele certamente vai querer algum tipo de garantia, qual vai ser o time que ele vai ter para trabalhar, como que vai ser, se houver um momento de dificuldade, a diretoria vai estar com ele ou não vai estar, porque ele tem uma condição hoje no México de um ídolo do América. O Botafogo tentando tirar o treinador que é ídolo de um grande clube do continente também, que é o América. Né? Então, assim, o Jardine está em uma condição que ele ou fica no América e aí ele mantém uma idolatria, uma história que ele tem muito bonita no clube, nos últimos 3 anos principalmente, ou ele topa o Botafogo, que é um desafio muito grande, mas está respaldado pelo dono no começo. Né? Acho que o Botafogo não tinha assim, muitos outros nomes para procurar, não. O nome do Jardine é um nome, para mim, de peso, de impacto, um treinador que cresceu muito ao longo da carreira, também fora do país, estou com a Mari. Ele talvez não tenha um carimbo grande aqui no Brasil, mas no México o trabalho foi sensacional. Mas de maneiras muda diferentes. muito México e Brasil, Prates? Eu acho que
talvez o desconhecimento de quem está mais por aqui, Marcela. E aí, o desconhecimento de que o André Jardine tenha no começo, em relação a ele foi bem no México, como vai ser aqui, outros vão ter também. Né? O Arthur Jorge é uma história muito bem contada, de 8, 9 meses, que ele ganhou 2 títulos importantíssimos com o Botafogo. Mas estou com você. Se parar para pensar em currículo do Jardine, é um currículo de mais impacto que o do Arthur Jorge. O Arthur Jorge está de outro tamanho agora, passando pelo Botafogo. Quando chegou ao Botafogo, não tinha esse tamanho de treinador. Né? O André Jardine, se chegar ao Botafogo, chega um treinador tricampeão mexicano, campeão olímpico, campeão de Copas do México, tem algo para apresentar em relação a título para carimbar trabalho. O Arthur Jorge não tinha, tem agora. Hoje é um outro Arthur Jorge que saiu do Botafogo. Pois é, e é um treinador, o próximo treinador que chegar, ele vai chegar com toda a pressão de 2024, de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro, e sem jogadores muito importantes nesse Botafogo, porque o Almada está fora, Luiz Henrique também. Então voltamos ao Rio de Janeiro para conversar com a Roberta Barroso mais uma vez, e ela vai trazer essas últimas informações. Luiz Henrique foi embora mesmo? Vai embora mesmo, Roberta? É para o torcedor já se lamentar? O Luiz Henrique ainda não foi, mas pode ir, Marcela. Desde que ele acertou com o Botafogo, tinha ali essa cláusula que ele iria jogar na Europa. O Lyon é o time também de John Textor, da rede ali, multiclubes do John. Então, já tinha isso acordado. Tinha até a possibilidade do Luiz Henrique deixar o Botafogo no meio do ano, mas depois ele e o clube conversaram e aí ele decidiu ficar e aí deu tudo certo, campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Agora, nesse próximo ano, ele já iria para o Lyon. Acontece que ainda não está nada definido. O Textor e, claro, o staff do jogador vão conversar sobre isso para decidir se, de repente, o Luiz Henrique fica por aqui até o meio do ano. Então, essa é a expectativa. Vale a gente trazer aqui também que o Botafogo tem recebido sondagens em relação ao jogador, mas com valores muito baixos. Inclusive da Fiorentina, que logo o Botafogo recusou. Então, de repente, ele indo para o Lyon, poderia ter até uma proposta um pouquinho mais alta. O Botafogo, claro, está ouvindo as propostas, mas o jogador, por enquanto, não tem o destino certo. Provavelmente vai para o Lyon, mas dependendo dessa conversa, pode ficar também até o meio do ano. Vocês trouxeram aí que a Almada está deixando o Botafogo. Sim, ele vai jogar no Lyon. Também já estava acordado em contrato que ele jogaria por aqui apenas por 6 meses. Então o Almada vai jogar no clube francês. E com isso o Botafogo precisa repor essa peça. E desde que a Almada disse lá, por fim, né, que sairia para o Lyon, o Botafogo vem pensando em Bitelo. Desde então já fez proposta oficial pelo jogador do Dinamo de Moscou e fica a expectativa. As negociações continuam, segundo até o GE, a proposta foi considerada baixa nesse momento, a proposta feita do Botafogo, mas o clube não desistiu de trazer esse jogador, como também não desistiu do zagueiro Jair dos Santos. É um outro atleta que interessa muito ao Botafogo. O clube fez proposta. Acontece que o Santos, em contraproposta, pediu 3 jogadores: o Danilo Barbosa, o Tiquinho Soares e também o zagueiro, que seria o Rauter. E aí o Botafogo ainda não respondeu, está analisando, provavelmente não vai liberar mesmo esses 3 jogadores. E ainda no mercado do Botafogo, com a saída de Gatito Fernandes, Léo Link, do Atlético Paranaense, é o jogador que o Botafogo quer contratar para essa posição. Então, mercado bem agitado e movimentado no Botafogo, mas ainda com todas essas indefinições, Marcela. Tá certo, Beta. Roberta Barroso com as informações do Botafogo do Rio de Janeiro. Muito obrigada por todas as informações. O John Textor, ele falou sobre o Luiz Henrique, aspas então para o presidente da SAF do Botafogo, dizendo o seguinte: o plano sempre foi que ele se mudasse para a Europa, mas tem que ser na oportunidade certa. E existe a possibilidade de ele jogar a Copa do Mundo de Clubes para nós, pelo Botafogo. Decidiremos tudo na primeira semana de janeiro. Hoje é dia 2. Tem tempo ainda, pelo menos até sexta-feira, porque segunda-feira já começa a próxima semana, a segunda semana de 2025. Então ele vai ter que dar os pulos dele. Vai ter que ser até amanhã, então, viu, Prates? Que ele vai decidir. Será? Não, tá muito em cima, Marcelo. Vamos começar a semana cheia, a partir do dia 6. Tá certo. Tá certo, fechei assim, então. Tá bom. John Textor falando do Luiz Henrique, mas cada vez mais vemos ele menos no Botafogo. Cada vez mais próximo do Lyon. E é uma situação, né, Marcela, que assim, o Botafogo não tem muito o que se queixar
a não ser o torcedor, obviamente, que é os melhores no time dele, que o torcedor do Botafogo viveu 8 dias espetaculares, viu o time ganhar com o Luiz Henrique, decisivo na Libertadores, Luiz Henrique importante no Brasileiro. Agora, essa holding, ela privilegia o futebol europeu. O que eu quero dizer com isso? O euro está 6 por 1 em relação à nossa moeda, por exemplo. E o futebol europeu, bem ou mal, é um centro em relação à visibilidade, a talvez uma negociação mais vultuosa, é um centro mais acessível que o centro sul-americano ainda. Isso não quer dizer em relação à importância de clube comparado a outro, não. O Lyon faz uma boa campanha no francês, mas tem situação difícil em relação à dívida. Recentemente o clube foi cobrado e até houve ali uma possibilidade de rebaixamento se as dívidas não forem pagas. É um time que está no Transferban. Está no Transferban, então tem tudo isso, né? Então, pro Textor hoje, levar um jogador do Botafogo para o Lyon também é um caminho um pouco mais curto e mais fácil em relação ao jogador que ele já contratou para a holding. Então, o Almada foi muito bem no Botafogo, vai para o Lyon. Luiz Henrique, me parece que o caminho natural é também seguir para o Lyon. Agora, não sei se vai seguir agora, se vai seguir depois do Mundial. Para o Botafogo, pensando esportivamente, seria importantíssimo ficar com o Luiz Henrique. Um dos melhores jogadores do continente, foi eleito rei da América, fez o que fez na final da Libertadores, por exemplo. Se ficar no Botafogo mais 6 meses, ótimo. Mas se sair agora, eu acho que a parceria, ela prevê isso. Não dá para reclamar muito, não. Não dá para reclamar, Mari, desses jogadores importantes saindo do Botafogo em um ano muito importante para o time que vai para o Mundial de Clubes? Pois é, acho que dá para lamentar, né? Lamentar acho que dá, assim, não só para o torcedor do Botafogo, mas para quem de fato aprecia o futebol, o que o Botafogo fez na temporada passada foi muito bonito de ver. E o Luiz Henrique faz parte desse coletivo e desse contexto, sendo decisivo, chegando à seleção brasileira também, pedindo passagem ali por aquele lado direito do ataque, mas eu acho que é o tipo de jogador que tem muito mercado lá fora, né? Eu acho que assim, a gente está falando de um nome que volta para o Brasil para desempenhar, e tinha outros clubes interessados, como o próprio Fluminense, mas de fato, pro Textor fazer negócio, ele tem essa, entre aspas, facilidade, usando muito o Lyon como mecanismo também, né? Então, ele fez isso com o Adrielson também, quando ele tira do Botafogo, leva para o Lyon, traz de volta para o Botafogo. O Adrielson termina a temporada jogando, né, com a lesão do Bastos, né? O Bastos se machucou, e volta para o Lyon. Então, ele tem esse mecanismo que ajuda, de fato, esses negócios para o Botafogo. Mas o Luiz Henrique, ele tem mercado na Europa. Então, acho que se o Textor consegue direcioná-lo para pelo menos esse meio de temporada, pensando na Copa do Mundo de Clubes, é inevitável que depois ele saia e, quem sabe, do Lyon também faça outras viagens, porque ele tem mercado na Europa. É que tem um ponto, né? Muita gente fala sobre uma SAF que prioriza muito o Lyon, ou o seu time principal da Europa, no caso do Textor, o Lyon, e fala, mas aí manda jogadores importantes para o Botafogo, depois tira esses jogadores. Você pensa, ou vai ser pelo lado positivo de jogadores que chegam de fora e reforçam uma temporada, 6 meses o time, ou você pensa mais pelo lado negativo, jogadores que chegam, contribuem, como foi o caso desses atletas que podem estar deixando o Botafogo, o Almada sim, mas o Luiz Henrique pode ir e vai embora. Você pensa pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Não, eu penso pelo lado negativo, Marcela, porque os jogadores não criam muitas raízes com o clube. Sim. Agora, também é um pouco utópico pensar que hoje o jogador vai criar muita raiz com o clube, né? O outro lado é o seguinte, não tivesse talvez a holding, Botafogo não teria condição de contratar o Almada pagando o que pagou. Esse é o lado Luiz positivo. Henrique, exatamente, pagando o que pagou. Esse entre aspas, esse é o copo meio cheio. Sim. Você vai ter jogadores de grande nível, pagando muito, que pouquíssimos têm condição de pagar. Aí eles chegam, você se apega e eles vão embora. Aí vai embora. É isso, então. Esse é o outro lado, né? Jogadores históricos já estão na história do clube, ganharam Libertadores, ganharam Brasileiro, e você não pode, talvez, ficar com um pouco mais ou contá-los um pouco mais tempo aqui no Brasil. Eu acho que, assim, é uma questão muito de pensar o quanto vale a pena você contar com jogadores desse nível por um tempo, talvez muitos deles com um tempo até já determinado, esse é o lado bom, e o quanto é o lado ruim de que você, jogadores que poderiam escrever ainda mais uma história, ainda mais linda que eles escreveram no Botafogo, dificilmente vão escrever. Depois de 6 meses, 1 ano, muitos deles vão embora. Pois é. E você, Mari, como é que você vê? A conversa, ela sempre foi bem clara, né? Assim, eu acho que isso é muito importante nesse contexto. O que é certo é certo. Exatamente. Está acordado ali, ele vem para o Botafogo por uma temporada, enfim. Os títulos, eles pagaram tudo que aconteceu. Então, assim, não tem o que reclamar. Se não tivesse dado certo, aí a gente poderia, o torcedor principalmente, poderia falar mais. Mas eu acho que se a gente analisa num contexto, e se fosse, de fato, esse contexto de que ele trouxe 4, 5 peças que formaram o time titular e levaram o Botafogo aos títulos, aí ia ser um impacto muito maior.
É claro que tem um destaque, principalmente do Luiz Henrique, o Almada também, mas teve Savarino, teve o próprio Igor Jesus, teve muita gente do coletivo John, que fez uma baita temporada com o Botafogo. Então, acho que uma peça ou outra está no acordo. Jogador muito caro, a gente só consegue trazer ao Botafogo dessa forma. Por uma temporada ele vai ajudar. A partir disso, ele volta para o Lyon. Eu acho que assim dá para levar a situação. Agora, se fosse mais que isso, se fosse quase um time completo, aí, de fato, não dá para o Botafogo toda a temporada interromper um trabalho. Vamos seguir o Sport Center falando agora do futebol nordestino. O Lion tem um reforço importante. A última impressão que fica, né? Acho que tem que ser avaliado se de fato o caso do Marcelo foi de relacionamento, tem que ser avaliado para além do valor, que é um jogador caro, tem muita qualidade de fato. A temporada do Diego Costa, que também passou por lesões, também é um jogador que tem lidado com isso. Acho que tudo isso, o Fernandinho com rebaixamento também passou por lesão. Acho que tudo tem que entrar na conta, mas de fato, assim, quando a gente olha o mercado, os clubes que conseguiram acesso, Mirassol, Ceará, Sport, o Santos nessa retomada, depois de passar uma temporada na Série B, pode entender de uma outra maneira, de ter um rosto para projeto. E esses jogadores, de fato, têm muita história e poderiam ser esse cara escolhido pelos clubes. Mas entra muito na avaliação de idade, lesão, relacionamento, valor. São grandes nomes. Acho que o Fernandinho, para mim, é um grande destaque. Para mim, a lesão interrompeu o que ele vinha fazendo muito bem no Atlético Paranaense. Para você, Prates, desses nomes aí, qual seria o jogador que você queria no seu time? Gostaria no seu time? O melhor para mim é o Fernandinho, mas estou com a Mari que são negociações que têm de ser muito conversadas com os próprios atletas, porque é preciso uma compreensão também dos atletas, né? Quase todos eles consagrados, com carreiras absolutamente feitas, prontas já, que eles não vão jogar todas as partidas. Como que seria esse tipo de conversa para saber que eles vão ser importantes, talvez, em um tipo de campeonato e não em outro, em uma semana e não na outra? Isso tem de ser muito conversado, né? Porque todos eles querem jogar, independentemente da idade, 41, 39, 37, 36. Agora, a gente tem visto que muitos deles têm tido uma queda de rendimento nos últimos anos. Pelo calendário, pelo número de jogos, por uma série de coisas, né? O Fernandinho tem uma história bonita no Atlético Paranaense, que foi interrompida na reta final com a contusão que ele teve, com uma volta que foi precipitada para evitar o rebaixamento. Não evitou, né? Mas de todos os nomes que apareceram nas telas, ou na tela aí, o do Fernandinho é o que me chama mais atenção positivamente, talvez para um outro time de Série A contratar também. Olha, falamos já de Botafogo neste Sport Center e retomamos o assunto porque temos informações agora da ESPN do México. Então vamos com os nossos companheiros do México. Saludos compañeros, en estos momentos la duda y la incertidumbre es la que reina al interior del campeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, porque no saben qué es lo que sucederá con su técnico André Jardine, que está en la mira del Botafogo para tomar las riendas del club brasileño en este inicio de 2025. Fuentes confirmaron a ESPN que André Jardine y su entorno han tenido un par de reuniones con la gente de Botafogo para conocer su proyecto deportivo, el cual incluiría el dirigir la Copa Libertadores y también el Mundial de Clubes. Además de que si tiene éxito en estos torneos, su nombre seguramente se convertirá en una opción para en un futuro tomar el mando de la selección brasileña de fútbol. Cabe destacar que hasta el momento André Jardine no le ha dado un sí al conjunto de Botafogo y por esta situación los brasileños no se han puesto en contacto con la directiva de las Águilas del América. Cuando André Jardine acepte la propuesta de Botafogo, entonces ahora sí el club amazónico tendrá que negociar con la directiva americanista para tratar de liberar al técnico que tiene compromiso con el campeón del fútbol mexicano hasta el 2027 y esto se daría por medio de pagar una cláusula de rescisión. Cabe destacar que hasta el momento el América no ha comenzado búsqueda de técnico, ellos confían en que André Jardine cumplirá su palabra y estará de regreso este fin de semana en la Ciudad de México para comenzar el próximo lunes a preparar lo que será el clausura 2025 de la Liga MX y también comenzar a preparar lo que será la participación de las Águilas en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Tá aí, então. Não disse não, não disse sim, mas já teve 2 reuniões com o Botafogo. Vai ser difícil. A escolha de Sofia agora pro Jardine. Vai, o América sabe que perdeu seria uma notícia muito ruim, né, Marcela? Porque é um treinador muito identificado com o América, muito vencedor no América. A gente, às vezes, do Brasil não tem uma noção do que é o América no México, né? Um clube muito poderoso,
clube de muita torcida, de muita pressão, de muita cobrança. E o Jardine se deu super bem no América, né? Fazendo um trabalho aí de recuperação em muitos momentos, muito título, muita taça levantada, né? E o América está trabalhando com a informação de que, olha, o Jardine conversou com o Botafogo, tem contrato com o América, até segunda ordem se apresenta aqui. Agora, se ele topou a proposta do Botafogo, se é o Botafogo que vai conversar com o América para pagar uma multa, muda a prosa, muda o papo. Até agora, o Jardine interessa ao Botafogo, conversou com o Textor, mas o América espera que ele se apresente nos próximos dias, né? A ver. A semana não acabou ainda não, Marcela. Dia 2 só ainda. Amanhã é sexta-feira. E dia 6 começa a semana Vamos inteira. colocar a primeira semana, então, para segunda-feira, Prati. Melhor. Vamos deixar desse jeito. A informação que temos da redação é o André Jardine gosta das conversas que tem com o Botafogo, mas é muito difícil. Ele é ídolo no América do México. Vai ser difícil para ele também sair de lá, Mari? Sim, eu concordo. É muito também sobre o que ele pensa de projeto de carreira, né? De fato, ele tá nesse momento muito bom, mas quais são os próximos objetivos dele? Será que é continuar conquistando o título pelo México? Ou é, de fato, lá fora ter um reconhecimento, chamar a atenção aqui dos clubes brasileiros e retornar para, de fato, fazer um grande trabalho num clube profissional? Eu acho que quando tem essa situação de clubes como agora o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, que pode te oferecer muito no sentido esportivo da coisa, é muito difícil, né, de você negar, assim, no caso do André Jardine. Então, o América do México, ele confia na palavra do treinador, que tem contrato até 2027, mas o Botafogo chega com muitas condições de levá-lo, não só financeiras. Condições de que ele vai treinar o clube numa Libertadores defendendo o título, ele tem essa oportunidade de estar nesse Super Mundial para competir num altíssimo nível com outros clubes da Europa, inclusive. Então ele quer ficar ali restrito ao México, às ligas mexicanas. No Botafogo, principalmente o Botafogo de 2025, ele tem muita perspectiva. O Botafogo vai jogar muito esse ano. 18 milhões de reais. É o valor da multa rescisória que o Botafogo teria de pagar para o América do México para tirar o treinador. Também não acho que seja um problema muito grande para o John Textor, se ele quiser realmente o André Jardine como o novo treinador para 2025. De volta com Troca de Passes, estou aqui com Carlos Eduardo Mansur e com o Grafite. Vamos rodar gols da Copinha. Já mostramos aqui os gols do empate do Cruzeiro e agora está aí o Criciúma vencendo o Capitão Poço. Isso, no finalzinho. Pará. Nomes novos que a gente aprende com a Copinha também, né? Esse, confesso que nunca tinha ouvido. Também não. 1-0. Gol do Libânia, foi isso? Libânia. E esse jogo estava no ar antes de a gente entrar aqui com troca de passes, né? Fácil, rapidamente fez um gol. Fácil Clube. No início do jogo. Honrando... Não ia deixar passar. Não. Honrando a versão... Que, na verdade, não é isso, né? Agora, a origem do nome é essa? Vamos lá. Puxa vida. Eu tinha escondido o Fast no tabelão da placar, não podia... Tinha que estar com essa resposta na ponta da língua. Enquanto isso, a gente está vendo a virada do Botafogo, né? Com o Kaique Pereira e com o Cauã Zappellini. Cauã se tornou um nome comum para essa geração, né? Então... O Cauã Zappellini, a Zappellini também para se diferenciar de outro Cauã, companheiro de time. E ele fez esse gol aí. Não sei porque eu estou na cabeça que Fast seria uma sigla. Achou aí, Mansur? Nacional Fast Clube não, mas... Nacional Fast Clube. Vamos ficar devendo essa informação? Não é possível, né? O Fast Clube foi fundado em 8 de julho por uma ala de dissidentes do Nacional. Né? Foi idealizado. Origem do nome, não tem? Não tem. Então, boa noite. Eu volto amanhã no Troca de Passos. Posso ficar devendo essa informação para amanhã. Mansur vai estar comigo também. Tem Supercopa do Brasil aí contra o Botafogo já em fevereiro e não tem o camisa 9 lá para jogar. Vamos ver. Olha, o Luiz Henrique falando do Botafogo, outro drone do Venê. Luiz Henrique está a caminho da Europa. O Rei da América se despede, né, Venê? Após uma temporada histórica com o Botafogo. Daqui a pouco a gente fala disso. Clima de despedida para o Rei da América. Luiz Henrique decidiu seguir para o Lyon na temporada de 2025 e deixa o Botafogo após uma temporada histórica, sendo protagonista nos títulos da Libertadores e do Brasileirão. O jogador já tinha previsto em contrato a possibilidade de seguir para o futebol europeu no início da atual temporada.
O Pantera Negra deve viajar nos próximos dias para a França e segue interessando a outros times do futebol europeu, como a Fiorentina da Itália. O alvinegro ainda tinha esperança de contar com o atleta para a disputa do Mundial de Clubes no meio do ano e deve ir ao mercado em busca de reposição. Com a camisa do Botafogo, Luiz Henrique disputou 49 jogos e marcou 11 gols. Além de ser coroado como Rei da América, ele foi também o melhor jogador da Libertadores e craque do Campeonato Brasileiro. Mais um drone do meu amigo Vene Casagrande, que movimentou aí os bastidores do noticiário. Me conta detalhes aí dessa história, Vene. Pois é, no dia 31 de dezembro a gente ficou sabendo dessa informação aí. Infelizmente, uma notícia ruim para o torcedor alvinegro logo no último dia do ano e no dia que ele foi eleito o Rei da América. Teve essa curiosidade que o Luiz Henrique definiu que ele não vai ficar no Botafogo, existia essa pequena possibilidade, mas já está definido que ele retorna ao Lyon, o que não quer dizer que ele ficará no Lyon, porque tem vários outros clubes interessados. O Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que a Fiorentina quer muito o jogador. Eu acho que ele jogo duro, né? Tá fazendo jogo duro. Eu acho que ele não vai ficar no Lyon, tá? Mas a informação mais importante para o torcedor alvinegro, e é uma informação infeliz para o torcedor alvinegro, que ele não fica no Botafogo em 2025. Eu confesso para vocês que, assim, eu já até imaginava, porque quando ele veio para o Botafogo, isso já era algo planejado. Ele veio já pensando em retornar para a Europa. O ponto é, o sucesso que ele teve com a camisa do Botafogo, eu acho que o Lyon se tornou um clube pequeno na Europa para ele. Por isso que eu acho que ele não vai ficar no Lyon, mas também não vai ficar no Botafogo. Isso já está certo, porque o jogador quer retornar à Europa. Então, essa é a informação. Para repor um jogador como Luiz Henrique, Dedé, é até difícil avaliar o valor hoje do Luiz Henrique, né? O Textor tá com toda a razão, né? Pedindo alto, fazendo um jogo duro para quem quiser comprá-lo. Fica difícil a gente avaliar, né? Um cara que já tem mercado na Europa, o cara já foi, voltou, mas hoje em dia, para comprar tem que ser valor da Europa, né? Aqueles valores astronômicos, imagina. Ele só se valorizou, né, Flávio? Ele foi Rei da América, ganhou a Libertadores de Botafogo, o principal nome, brasileiro, seleção brasileira, fazendo um gol eliminatório. Jovem. Então, jovem, muita força, né? Muita habilidade. Então, assim, o Textor tem que olhar realmente, como o Vene falou, acho que o Lyon realmente ficou pequeno pelo momento que o Lyon vive, né? Principalmente no momento financeiro, né? Mas o Luiz Henrique, ele foi simplesmente o que ele pôde entregar, ele entregou de melhor pro Botafogo. Ninguém né? pode reclamar. A gente estava até conversando em off, né? Tá pra mim, tá na galeria, a gente pode sentar na mesa dos principais ídolos do Botafogo. Entra na galeria dos ídolos. Sentar na mesa. Não pelo tempo, mas pelo que ele entregou, né? Então, Libertadores, de brasileiro, uma mesa ali com o Garrincha, com o Newton Santos, com o Túlio, ele pode sentar lá. Na cabeceira? Não, não sei se na cabeceira. Aí tem um Garrincha, aí Botafoguense, cada um vai avaliar de um jeito. Aí acho que não dá pra ele. Mas na mesa ele senta e vai comer aquele jantarzinho bonito, né? Dá. Pelo menos a entrada ele come. Fica como ídolo aí, tipo um Louco Abreu, porque o Louco, acho que foi talvez o último, uma grande identificação com a torcida. Mas a gente pensa em título, né? Ele ganhou um campeonato carioca. Tudo bem que foi de uma forma, né? Ele era um cara carismático e deu aquela cavadinha no título carioca, todo o enredo que o Flamengo vinha de 3 finais em cima do Botafogo, levando a melhor. Mas se pudesse assim, não sei se comparar o torcedor do Botafogo, colocar como grande ídolo, o Luiz Henrique supera um Louco Abreu, velho? Flavinho, é o que eu sempre falo aqui no programa, idolatria é muito algo pessoal, por exemplo. Eu considero alguns jogadores ídolos, pra mim, pessoalmente, por exemplo, o Souza Caveirão, eu considero muito ídolo. E é, inclusive, um cara que continua frequentando as arquibancadas nos jogos do Flamengo. Só que é algo muito pessoal. O que eu penso é o seguinte, o Luiz Henrique se tornou ídolo, sim, na história do Botafogo, sem sombra de dúvidas, pelo que ele jogou, pelo que ele conquistou. Ele foi considerado o Rei da América, não à toa, jogou muita bola na Libertadores da América, mas também tem um ponto nesse retorno dele à Europa que a gente precisa mencionar. O jogador, ele já está completando uma certa idade que se ele continuar muito no futebol brasileiro, os clubes da Europa analisam muito isso. Não vem buscar novamente. Passou de 25. É isso, é muito difícil. É muito já difícil. Vai pra segunda linha, né, de clube, né? Já vai pra segunda linha. A gente não vê, é mesmo. É por isso que eu cito aqui novamente o Fabrício Bruno na temporada passada. Eu achei, assim, loucura ele não ter aceitado na ocasião, porque foi um caso, assim, milagre. Foi milagre. Um jogador de 28 anos receber a proposta da Premier League, sabe? Então, isso precisa ser analisado pelo jogador, pela família do jogador. Eu não considero um erro dele retornar agora à Europa, não. Mas te respondendo,
É ídolo. Agora, se ele é mais ídolo que o Louco Abreu, eu acho que isso é muito pessoal. Mas ele senta na mesa? Senta na mesa? Senta. Tem que ser uma vaguinha pra ele ali. Esse exemplo quem passou foi o Zico, numa conversa que eu fiz com ele uma vez. Não, o Neymar senta na mesa. O Zico aprovou o Neymar na mesa. O Neymar falou que sentava na mesa com a galera, entre os craques. Né? Tem gente que vira garçom pra entregar nessa mesa aí. Ainda falando do Botafogo, Vene, o André Jardine, que está fazendo sucesso no México, né? Ex-técnico do São Paulo, ele foi consultado pelo Botafogo. Tem chance de pintar no Botafogo, Jardine? Consultado não, ele foi entrevistado, digamos, pelo RH do Botafogo, pelo John Textor e pelo Alessandro Brito, que são os dois responsáveis por essas entrevistas. E a entrevista aconteceu no dia 31 de dezembro e foi uma entrevista muito boa para ambos, tá? Porque o André Jardine, que outrora não pensava de forma alguma deixar o América do México, nesse momento, pelo que ele ouviu do projeto do Botafogo, ele toparia sim, mas não teve uma proposta oficial. Mas o Botafogo gostou muito do que ouviu também do treinador. Quando você consulta um jogador, entrevista um treinador assim, você pergunta sobre elenco, olha, eu posso te entregar isso aqui, o que você faz com esse elenco aqui? Você é ofensivo, a gente gosta das suas características. E eu particularmente acho que o André Jardine, eu não vou dizer que seria uma aposta pelo sucesso que ele está tendo lá no mexicano. Ele é o primeiro a conquistar 3 vezes o título com a América do México. É algo assim incrível, ele é tratado como ídolo lá. E tem um salário alto também. Então, enfim, essas conversas foram muito positivas para os dois lados. Eu arrisco a dizer que hoje ele é, digamos assim, um favorito da atual gestão do Botafogo. Seria uma boa, Dedé? Eu acho que seria, porque assim, o fenômeno que é o André Jardine no México, né? Ele foi para lá com o Atlético São Luís, uma equipe média lá, de médio porte, e ganhou com o América do México no momento que ele não era o melhor orçamento, no principal orçamento. O principal orçamento é o Pachuca, né? O Pachuca e o Chivas, né? Que eram os principais orçamentos. E ele, simplesmente uma campanha absurda, né? Então, eu acho que certamente por o que ele vem fazendo no México, no Botafogo, com a equipe que tem a qualidade que tem, acho que é uma boa aposta aí. Apesar do Textor não olhar muito o mercado nacional, né? Ele gosta de trazer lá de fora, mas ele é um técnico que vem se destacando lá no México. Para mim seria uma boa pro Botafogo e pro André Jardine também, que ele vai consolidar aqui no cenário nacional como técnico de ponta, né? Assumindo o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, vai disputar o Mundial, né? Também quer ser visto, né? No mundo todo. Quem não quer pegar o Botafogo hoje em dia? Isso que eu ia falar, gente. Assumir o Botafogo hoje, o Botafogo dá uma visibilidade absurda. E querendo ou não, quando você trabalha no Botafogo, você trabalha num grupo do John Textor. Então é muito mais fácil você, por exemplo, comandar o Lyon. Se um dia o Textor quiser tirar esse treinador do Botafogo e botar no Lyon, é muito mais fácil. Eu não acho nenhum absurdo ele deixar o América do México e vir para o Botafogo. Óbvio, tem um lado pessoal também, o que ele pensa sobre o retorno ao futebol brasileiro, mas se eu tivesse no lugar dele, não acharia nenhum absurdo, não. Eu imagino que ele deve ter o desejo de brilhar aqui no país dele, né? Fazendo sucesso no México, as notícias chegam aqui, mas outra coisa é ele ganhar um grande título aqui para consolidar a carreira dele aqui no futebol nacional. Aqui eu tô lembrando que o Luiz Castro tá de bobeira aí. Será que teria um clima, a torcida do Botafogo aceitaria eu acho que ele? Essa relação ficou meio arranhada, ficou, né, cara? Do jeito que o telefone toca de novo, né? Aí o Textor não gostou, Oi, sumido, né? E aí? Então acho que ficou meio arranhado isso aí, mas é um grande treinador também, né? Fez um trabalho lá com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr, né? Então, mas eu acho que nesse momento o Textor já não tá olhando para ele como prioridade, né? Eu acho que o ponto importante, foi o que o Vene falou também, a questão da forma de jogar do André Jardine, né? Ele joga em alta velocidade, em puxada de contra-ataque o tempo todo, e o Botafogo é uma equipe muito rápida, né? Apesar de ser talentosa, ela é uma equipe rápida, né? Então, acho que certamente o que você falou, o André Jardine puder brilhar no seu país, né? Só teve a base do São Paulo como referência, né? E não foi bem, não teve nem tempo direito no São Paulo, não teve muita paciência com ele, mas não foi bem, não saiu bem, né? Se consolidou agora lá no México, e se vier pro Botafogo, acho que é uma aposta bem justa, né, o Vene, em cima disso, né? Fez por merecer estar no campeão da América, né? E entrevistar o Luiz Castro seria mais rápido, né? É só perguntar, vem cá, você pretende completar o seu contrato ou você pensa em sair antes? Porque você já conhece o trabalho dele. Você nem precisa entrevistar. A questão é essa. Você só faz uma pergunta. E aí, vai ficar até o fim do contrato ou se o telefone tocar, você vai embora? Pronto, Vai ter um pé atrás agora com o Luiz Castro mesmo, né? O zagueiro Jair dos Santos aceitou a proposta do Botafogo e tem tudo para ser o primeiro reforço do Fogão para a temporada 2025, informou o GE na manhã de hoje. Isso aqui é breaking news, gente. Para a negociação ser concluída, ainda falta definir a questão dos jogadores a serem cedidos ao Santos no pacote, além do valor em dinheiro,
que geraria em torno da casa dos 10 milhões de euros, hoje na cotação atual 63,2 milhões de reais. Segundo o GE, o Botafogo ainda não está totalmente convencido em enviar 3 jogadores ao Santos, além de, claro, das questões que envolvem os próprios atletas. As conversas estão evoluindo aí, que não é só, eu quero mandar jogador A, B e C. O jogador A, B e C tem que querer ir para o Santos. As últimas informações dão conta de que Tiquinho Soares topa ir ao Santos, enquanto Danilo Barbosa prefere ficar no Botafogo. Já Lucas Halter ainda não decidiu se sai ou não, se para fora do Brasil ou para dentro do Brasil, já que ele tem propostas, eu não sei quais são os times, para jogar fora do país. Bom, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Como eu falei, Jair é um bom zagueiro, isso é inegável, mas é aquilo, a amostragem que a gente tem dele é de campeonato de base, Paulistão e Série B. Não é um altíssimo nível de intensidade de competição para a gente avaliar o Jair. Mas é um jogador que jogou com seleção de base, etc. Tem muito potencial. Agora, você envolver tantos jogadores e jogadores de renome como Danilo Barbosa, renome e queridos pela torcida, como Danilo Barbosa e Tiquinho, por exemplo, mais 60 e poucos milhões de reais, você bota no garoto uma pressão absurda. Se ele não chegar destruindo de jogar bola no Botafogo, a pressão vai ser gigante nele, até porque teria saído um ídolo do Botafogo, que é o Tiquinho, para ele chegar. Então, quem ficou insatisfeito com essa saída do Tiquinho vai ficar com o olho desse tamanho no garoto, esperando o primeiro erro dele para criticar e dizer que não era para ter feito essa troca. Então a pressão vai ser gigantesca, mas é um bom jogador. É um bom jogador. Tomara que venha. Eu torço para que, caso ele venha, que não envolva um Tiquinho Soares, tá? Mas se envolver, fazer o quê? É a vida. Muniain se representou ao São Lourenço. Já é o segundo dia de pré-temporada do São Lourenço lá. Ele tá jogando, tá treinando. Separando para os próximos jogos aí, depois dessas férias de final de ano, né? Ano novo, Natal. Mas o Botafogo dobrou a aposta, né? Melhorou a oferta para o Muniain e pode ser que nos próximos dias isso tenha avanços e ele acabe vindo, né? Vale lembrar que também foi oferecido ao Botafogo o Claudinho, né? O Flamengo ano passado ofereceu 18 milhões de euros pelo Claudinho e não teve essa oferta aceita. Então, com esse valor do Flamengo aí, a gente já tem uma ideia de quanto mais ou menos ele pode custar no mercado, mais de 18 milhões, né? Já que o Zenit recusou esses 18 do Flamengo. Mas é um cara de muita qualidade. Esse é um cara que chega para pegar 10 não, que é do Savarino, né? Mas, digamos que o Luiz Henrique saia, ele pega a 7 e veste e ela cai como uma luva. Sabe quando a camisa cai como uma luva no cara? Ela só se adequa ao corpo dele e se encaixa? É o Claudinho com a 10 ou com a 7 do Botafogo, né? Um cara que chega para entrar e jogar e, controlar o meio campo do Botafogo, bate de fora da área, tem dribles curtos, tem improviso muito rápido, é um ótimo jogador, mas é aquilo. Por esse valor, teria que ter um poder de revenda. Eu não vejo esse poder de revenda no Claudinho, já com 27 anos, indo para 28. Não é um cara que o mercado europeu vai querer, né? No máximo o mercado árabe, mas aí ele teria que ser um cara totalmente fora de série. E o mercado árabe não vê sua qualidade, ele vê também questão de mídia, né? Os holofotes que vai trazer aquele jogador para aquele campeonato árabe. Por isso que pegaram Benzema, Kanté, Cristiano Ronaldo, Neymar, jogadores que além de bons de bola são midiáticos. Não sei se o mercado árabe ia querer um Claudinho, né? Caso ele estoure no Botafogo. Então seria um cara para você trazer para cá e pensar, o Claudinho vai perdurar aqui, vai ficar uns 5 anos aqui para virar ídolo. E vai me retornar esse valor que eu investi nele em premiações, em venda de camisa. É esse o Claudinho. Agora, se pensar em poder de revenda, o Textor não vai conseguir, não vai se interessar por oferecer muito dinheiro pro Claudinho. Eu acho que 18 milhões, que é um Luiz Henrique, mais ou menos, ele não vai oferecer pelo Claudinho. O Bitelo é aquela, né? Não se espantem com 25 milhões de euros. Ele não vai sair do Dinamo Moscou por 25 milhões de euros, gente. O Textor ofereceu 7, depois 10. O Dinamo quer 25. Esse valor tá aqui. Aí o Textor dá 13. O Dinamo quer 22.
o Texas oferece 15, o Dinamo quer 20 agora. Aí o Texas oferece 17, o Dinamo fecha em 18 e compra por 18, vamos dizer assim, né? Então, essa é a dança das cadeiras, essa é a escadinha da negociação. Você está vendendo, oferece alto para ir barganhando para baixo. Você que está comprando, oferece baixo para ir aceitando aumentar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a sua oferta. E chega o próprio Luiz Henrique. Eles queriam 20 milhões de Luiz Henrique. Fechou por 17, com metas que poderiam chegar a 20, né? Então a gente tem aí o modelo de como se negocia no futebol é assim. Então, calma, não vai ser 25 milhões de euros. Se o Texas oferecer um pouco mais, perto disso aí, eles até aceitam. Eu acho que se oferecer 17, 18, 20, eles aceitam. Que foi o que a gente pagou no Almada, no Luiz Henrique. E o Bitelo tem capacidade de ser um Luiz Henrique, de ser um Almada sim, tá? Porque o Bitelo, eu lembro, se não lembram, beleza. Mas eu lembro do Luiz Henrique saindo do Fluminense, quem era o Luiz Henrique, e o Bitelo saindo do Grêmio, quem era o Bitelo. Eu avalio o Bitelo ao sair do Grêmio como um jogador melhor do que era o Luiz Henrique saindo do Fluminense. E o Luiz Henrique veio para o Brasil e destruiu. O Bitelo pode vir ao Brasil e destruir também. Basta ter, como tinha o Luiz Henrique no Botafogo, um timaço em volta para ajudar também. Pessoal, eu fico por aqui, tá? Espero que tenham curtido o conteúdo. Se curtiu o conteúdo de hoje, é o segundo de hoje, teremos mais vídeos. Começa a aquecer mais o mercado, começa a ter mais notícias e a gente volta àquele esquema de mais vídeos. Até porque também eu tava de férias, né? Tava em Araruama, fui ali em Iguabinha, dei aquela rodadinha, né? Então fiz menos vídeos também. Sabia que o alcance seria ruim, então não me preocupei com muitos vídeos. Então agora estamos voltando aqui aos trabalhos intensos. Voltaremos a ter os 4 vídeos por dia, tal, 3 no mínimo, às vezes 5, às vezes 6, como era de costume. Pessoal, fico por aqui, um abraço a todos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais e planos mais caros, mas com esses valores simbólicos já você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço para vocês todos os dias, aqui com muita notícia do Fogão. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.